E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer um resumão, né, de uma história, né, na verdade, de uma persona muito interessante da história do nosso país. Infelizmente, né, a maioria das pessoas não conhecem várias histórias de personagens, né, personas incríveis aí do, do Brasil. E também porque a escola também, né, nesse sentido de aprofundar, se aprofundar na própria história, ela peca muito, né? A grade do ensino, assim, do ensino regular, né, não se aprofunda tanto nos detalhes, em histórias e pessoas que deveriam ter mais visibilidade. Infelizmente, aí a matéria história, né, no nosso país ela é bem superficial. Mas vamos resumir um pouquinho aqui no canal Origens em Poder, para a gente tentar entender um pouquinho, né, da história de Dom Pedro. Vambora? Muito bem, pessoal. É, Dom Pedro ele tem a fama de quê no nosso país? De boêmio, de fanfarrão. Ele realmente foi grande parte da vida isso aí, né? Teve vários momentos, não negava a mulher de jeito nenhum. O cara teve inúmeras amantes, enfim, tem até detalhes ali sobre a vida pessoal dele, né? Com a princesa Leopoldina, né? Então, assim, realmente ele teve vários vacilos aí, vários tropeços na sua vida. E no Brasil ele é retratado como um boêmio, como um cara sem credibilidade, como um cara irresponsável, mas não é bem assim. Então vamos voltar lá para 1808, né, quando a família real veio veio de Portugal para o Brasil, né? Ela estava fugindo, né? Dom João VI estava fugindo da invasão napoleônica e chegou ao Brasil em 1808, ali estabelecendo no Rio de Janeiro, né, o centro administrativo. Então o Brasil deixou de ser colônia para poder se tornar um centro administrativo. Ali, o Brasil virou o centro de tudo. E Dom João controlava Brasil, Algarves e Portugal. Então era 3 em 1. Foi um curto período isso aí, mas foi administrado 3 reinos, né, no caso Brasil Império, em um só lugar. Mas enfim, aí tem algumas é, argumentos, né, que se Dom João resistisse à invasão napoleônica, que já estava enfrentando problemas, né, enfraquecimento, é, tinha muita distância, né, de logística, né, suprimentos para os soldados, era muito cansativo, era muito exaustivo e custava muito. Então, assim, dizem que se Dom João tivesse resistido com o apoio da Inglaterra, não sei o quê. Mas aí entra em debate. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas, enfim, o fato é que Dom João ficou com medo, veio para o Brasil, estabeleceu o centro administrativo no Rio de Janeiro, né, e fez aí seu governo durar até 1820, né? Foram aí 12 anos, 13 anos de poder. 1821 ele retorna para Portugal, porque teve a Revolução dos Liberais lá, e aí o povo exigiu que ele voltasse. O país precisava de um rei. E ele voltou e deixou Dom Pedro I como príncipe regente. E ali a história de Dom Pedro I é gigantesca, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, né? Ele se tornou príncipe regente, né? E só que com o passar do tempo ali, ele com muitas pressões de Dom João, né? Pressões ali de Portugal, do Reino de Portugal em cima do Brasil, o Dom Pedro, influenciado, né, por várias outras figuras, e resolveu declarar independência, né? Ele declara independência quando? 7 de setembro de 1822. Porém, antes disso, em 9 de janeiro, ele já tinha declarado o dia do fico, porque como começou esses murmurinhos, né, de revolução, de independência, Dom João exigiu que ele voltasse. E ele bateu o pé, falou: não, vou ficar. Se for para o bem do povo, diga a eles que eu fico, que o povo pediu. Então, 9 de janeiro, o Dom Pedro já tinha feito esse dia do fico. E para muitos ali já começa
o Dia da Independência. Então, em 7 de setembro, ele declara a independência do Brasil, mas não é aquilo que as pessoas pensam, né, que é ensinado na escola, que mostra aquela pintura do Pedro Américo, aquela pintura bonita, né, cheia de cavalos, rodeando Dom Pedro erguendo a espada. Não, aquela pintura é uma fraude, ela foi, foi pedida, né, para ser feita tempos depois, anos e anos depois, né, foi até para a República, né, fazer propaganda. O fato é que a independência tinha meia dúzia de pessoas ali, entre amigos e pessoal da comitiva de Dom Pedro, e ele, ali naquele, é o que os estudiosos dizem, né, naquele vai, não vai, levanta a espada, né, e declara a independência, todos eles em cima de jumentinhos, burrinhos, não eram cavalos, porque para andar no Ipiranga naquela época, né, você precisava de jumentos, porque eles resistiam muito mais. Então, assim, isso aí já é uma das falácias que, que foi muito glorioso o grito da independência. Não foi. Só foi lá em 1º de dezembro que realmente ele foi coronado, né, com, pela população como um imperador, né? Ali foi a real o início da independência do Brasil. E muita gente acha que foi só isso. Ah, declarei independência e pronto, tá livre de Portugal. Não, pessoal. A independência houve guerra. Foram 2 anos, quase 2 anos de guerra. Nem todas as províncias elas aderiram à independência do Brasil. O Dom Pedro I ele teve que ficar viajando para poder convencer as províncias de se aderir ao movimento de independência. Contudo, nem todas aderiram. Umas tiveram que vir pela força, estavam sitiados soldados portugueses nela. O grande exemplo desse era Bahia, Pará, Piauí. Se você pegar a Batalha de Genipapo, no Piauí, foi extremamente sangrenta. Vários populares ali, civis, com pouco recurso, resistiram e conseguiram, né, com muito empenho ali, manter o domínio do Brasil na província ali do Piauí. Pará foi a mesma coisa. Bahia, vários escravos, né, e negros livres lutaram em prol ao Dom Pedro I, ao Brasil, e resistiram. Várias naus de Portugal chegaram, né, a mando de Dom João para poder enfrentar o Brasil ali no litoral brasileiro. E o Brasil resistiu com muito suor. Houve várias mortes, não foi uma tipo, declara independência, tá tudo certo. Não, pô. Houve guerra. Houve guerra. Então, assim, as pessoas têm uma ideia muito superficial de quem foi Dom Pedro I e da história do Brasil, principalmente. Após essa batalha, né, Dom Pedro ele estabeleceu o domínio brasileiro, pagou ali algumas multas, né, à coroa portuguesa e foi reconhecido como, não só por Portugal, por outros países, como uma nação, um império independente, né? E depois, em 1826, o Dom João morre, né? E o Dom Pedro I, ele coloca a sua filha, Maria II, como princesa regente de Portugal. E coloca o seu irmão Miguel para ser o tutor dela, né? Para poder controlar Portugal, né? Porque ele tinha o direito ao trono, só que ele não abdicou do Brasil. Com o passar dos anos, né? Acontece várias coisas. Com o passar dos anos, o Miguel ele, ele faz depois a sua sobrinha, né, do cargo de rainha, e cria um governo absolutista. Isso desagradou muito porque ele era muito severo e tinha os liberais em Portugal. Isso aí gerou uma guerra civil gravíssima em Portugal, né? E Dom Pedro I, ele em 1831 ele abdica, né? Ele se retira do Brasil e deixa como príncipe regente seu filho, Dom Pedro II, que é uma figura extraordinária que merece um vídeo gigantesco para falar sobre ele, né? E o tutor do Dom Pedro II fica, se não me engano, José Bonifácio. E o Dom Pedro I ele parte em direção a Portugal para poder lutar ao lado dos liberais e livrar Portugal, né, dessa guerra civil, do absolutismo do Miguel, né, que foi cooptado ali pela sua mãe para poder fazer
essa revolução absolutista, né? Então tinha os miguelistas versus os liberais. E é muito interessante que aqui já muda a visão de Dom Pedro, porque se no Brasil Dom Pedro era o boêmio, era um cara sem responsabilidade e tudo mais, em Portugal o Dom Pedro ele se torna uma figura de soldado. Tanto é que o subtítulo dele em Portugal, né, é Rei Soldado, porque ele luta junto com as tropas, né, dos liberais para poder livrar Portugal da Guerra Civil e do absolutismo miguelista. Então, assim, tem várias passagens, inclusive no livro do Laurentino Gomes, sobre a batalha, Dom Pedro lutando na chuva, entendeu? No frio, guerra sangrenta mesmo, principalmente na cidade do Porto, na qual o coração dele está preservado dentro de uma igreja, eu esqueci o nome da igreja agora, Santíssima Trindade, algo assim, e o coração dele está preservado lá, tem estátuas equestres do Dom Pedro I na cidade de Porto, que foi uma cidade que foi invicta durante a Guerra Civil. E muitos atribuem essas batalhas no frio, na chuva, a DPOC dele que ele adquiriu mais tarde, né? A DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, assim, ele teve uma possível DPOC ou tuberculose e muitos estudiosos atribuem essas. Ele sempre teve uma saúde muito frágil também, mas muitos atribuem a essas batalhas, né, sangrentas, né, na chuva, no frio, passando fome, então debilitou muito ele. E o Dom Pedro ali, como ex-soldado, ele se consolida, né, e destitui o irmão dele e virou um herói para grande parte de Portugal. É lógico que tem lugares que ele tem opinião diferente, ele pode ser uma figura controversa, mas o fato é que ele acabou com a Guerra Civil de Portugal. E manteve a monarquia ali por mais um bom tempo até sua morte. E esse foi um resumão, né, da história de Dom Pedro. Eu acho que deu para entender bastante coisa. Se for para falar de Dom Pedro I, Dom Pedro II, você faz vídeos gigantescos, porque há muitas coisas, muitos detalhes, muitas nuances na história de cada um dessas personas. Porém, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente deve saber um pouquinho mais, pelo menos alguns fatos básicos, para não ficar aquelas falácias e conhecer coisas superficiais que moldam nossa identidade. Querendo ou não, as coisas que aconteceram no passado, elas moldam nossa identidade para hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo episódio a gente tenta trazer um tema diferente, talvez. Beleza?